Vamos lá, iniciar mais um bloco, trabalhando com as modalidades de licitação, tá? Então, as modalidades de licitação, elas são responsáveis por estabelecer o rito e o fluxo processual que a gente vai observar nas licitações, né? Então, com a nova Lei 14.133 de 2021, a gente passou a ter 5 modalidades licitatórias. Então, a gente vai ter como modalidade licitatória aquelas que estão previstas no artigo 28 da lei, tá? Da nova Lei de Licitação. Então, são modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Então, se a gente comparar a nova lei, a Lei 14.133 de 2021 e a antiga lei, a 8.666 de 93, a gente vai ver que deixou de existir a tomada de preço e o convite. E passou a existir, né, a modalidade de diálogo competitivo, né? Então, e também, além da diálogo competitivo, o pregão, ele também passou a fazer parte da Lei Geral de Licitação, porque antes ele tinha uma lei própria, né, que era a Lei do Pregão, e agora ele está inserido na nova Lei de Licitação. Então, é importante a gente destacar que só existem essas modalidades licitatórias, né? Então, os estados, os municípios, eles não podem criar nenhuma nova modalidade e nem combinar o procedimento dessas modalidades de licitação para criar uma nova modalidade, né? Então, a gente estudou as fases, né, do procedimento licitatório, desde da publicação, né, do edital, a preparação até a publicação do edital, até a homologação do resultado da licitação. Então, ele vai ter que seguir esses trâmites. A concorrência e o pregão, eles adotam nesse rito de procedimento, né? De acordo com as peculiaridades de cada um. Então, o pregão, ele vai adotar sempre, no caso de o objeto possuir padrão de desempenho, né? Que possam ser definidos no edital, então tem que ser especificações usuais do mercado. No caso de serviço técnico e especializado, não é aplicável, né? Não se aplica o pregão, porque precisa ser um objeto de uso comum, né? da administração. Obras e serviços de engenharia também, a não ser que sejam serviços comuns de engenharia, a gente também não utiliza o pregão, tá? Mas as sequências, os atos do procedimento administrativo segue, né, o que a gente já viu. Com relação ao concurso, né, então a gente já viu os ritos da concorrência e do pregão, e com relação ao concurso, a gente tem que o concurso ele precisa de uma qualificação, né, para os participantes, né, como ele vai apresentar o trabalho que vai ser avaliado, né. O concurso ele geralmente tem também um prêmio, uma remuneração que vai ser concedida ao vencedor, né. Então, e com o pagamento desse prêmio ou dessa remuneração, o vencedor ele vai ceder os direitos, né, à administração pública, os direitos patrimoniais daquele projeto ou daquele conteúdo artístico que ele desenvolveu. Em relação ao leilão, né, é importante que vocês deem uma olhada no artigo 31 da nova Lei de Licitação, que ele traz o procedimento da necessidade de nomeação de um leiloeiro oficial ou um servidor que é designado pela administração, né? Ele também diz que o leilão ele vai ser realizado, pode ser realizado, né, de divulgação em edital em sítio eletrônico, né? Então, são algumas informações que
a gente pode destacar desse artigo 31, que trata do leilão, né? Ele também diz que a divulgação, né, do edital, no caso do leilão, pode também ser feito em local de ampla circulação, na sede da administração. Não precisa de cadastro prévio, né, para o leilão. Ele não tem fase de habilitação. Assim que ocorre a fase de lances, ele vai superar, né, a fase de recursos, ele vai realizar o pagamento para o licitante, que é vencedor, tá? Então, a gente pode resumir a modalidade licitatória do leilão, que ele é conduzido pelo leiloeiro oficial ou um servidor designado pela autoridade competente. Pode também, com o leiloeiro, né, oficial, ele pode selecionar, né, esse leiloeiro ou um credenciamento em realização do pregão, né, não vai necessitar de registro prévio, não vai ter fase de habilitação e vai ser homologada a licitação, concluída as fases dos lances e após a fase recursal, né? A modalidade licitatória de diálogo competitivo, né, que é uma inovação da nova lei, da Lei 14.133 de 2021, ela é utilizada apenas nas licitações, nas contratações estabelecidas no artigo 32, tá? Então, ela vai ficar restrita às inovações tecnológicas ou técnicas, está lá no artigo 32. Nas impossibilidades do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente, né, pela administração. Então, essa modalidade de diálogo competitivo, ela vai observar as seguintes disposições. A administração, na ocasião da divulgação do edital, né, em sítio eletrônico, oficial, ela vai dizer as necessidades e as exigências que ela deseja. Vai estabelecer um prazo para que os participantes, eles ingressem na licitação. Então, ele vai determinar também quais são os critérios que vão ser utilizados para a pré-seleção desses licitantes, né, que deve estar previsto no edital. Então, todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos, eles podem participar. Então, vai ser também divulgado informações, né, as informações que tragam alguma vantagem, elas vão ser vedadas, como é no caso do princípio da isonomia, do tratamento igualitário, da impessoalidade. A administração não pode revelar, né, aos outros licitantes as soluções, né, que vão ser propostas ou as informações sigilosas que forem dadas por um licitante. A fase de diálogo, ela vai ser mantida até que a administração pública ela identifica a solução do problema que está lá no processo licitatório e identifique que atendeu às suas necessidades. Então, as reuniões, né, com os licitantes, elas vão ser registradas em ata, vão ser gravadas através de recursos de áudio, de vídeo, para ficar tudo registrado. Esse edital de licitação do diálogo executivo, do diálogo competitivo, ele pode passar por fases sucessivas, né? Cada fase ele pode restringir as soluções ou as propostas que vão ser discutidas. A administração, ela vai declarar que o diálogo foi concluído, né? Ela tem que determinar quando o diálogo foi concluído e juntar os atos do processo licitatório, todos os registros, as atas, as gravações da fase, para iniciar a fase competitiva.
A administração ela vai solicitar esclarecimento, ajustes às propostas apresentadas e vai definir qual foi a proposta vencedora de acordo com o critério divulgado no início da fase competitiva, tá? Garantindo que vai ser contratada a proposta que é mais vantajosa. Então, essa modalidade de licitação, ela é conduzida, né, por uma comissão composta por pelo menos 3 servidores, né, que são efetivos, servidores empregados públicos, dos quadros permanentes da administração pública, e também é permitida a contratação de profissionais para assessorar de forma técnica essa comissão, né? Então, eles vão assinar um termo de confidencialidade para que não haja o conflito de interesses. Além dessas modalidades todas licitatórias, né, poderá também, dentro dessas modalidades, a administração pública utilizar de procedimentos que são auxiliares. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e registro cadastral, tá? Dessa forma, a gente conclui aqui as modalidades de licitação e vamos passar para as contratações diretas, tá? A contratação direta, ela envolve 2 tipos, né? Que são as licitações dispensáveis ou dispensada e a licitação inexigível, né? Então, está previsto na Constituição Federal que a regra é a administração pública realizar a licitação. Porém, ela pode, de acordo com a legislação, a Lei 14.133, não realizar o procedimento licitatório nessas situações de licitação dispensável, dispensada ou inexigível, né? Então, o que é uma licitação dispensável? Ocorre, né, a licitação dispensável quando a administração ela quer adquirir bens e serviços e para escolher, né, ele realizar esse procedimento, ele vai fazer um procedimento licitatório, ele não vai realizar o procedimento licitatório e vai contratar diretamente com o particular. Então, existe uma lista, né, de situações na legislação que determina que a licitação ela é dispensável. São situações que são taxativas para a administração, né? A lei, ela autoriza a não realização desse tipo de procedimento. A licitação inexigível ocorre em situações em que não há possibilidade de competição. Então, a licitação, ela fica prejudicada, porque não tem como competir, né? A única alternativa é a administração contratar diretamente com o particular, que é vamos dizer assim, o prestador único daquele serviço ou daquele bem que a administração quer adquirir, né? Então, na legislação, ela traz situações que são exemplificativas, né? Então, não tem uma viabilidade jurídica de competição para que haja a realização da licitação. E a licitação dispensada, ela é relacionada às repartições públicas, né? A administração, assim como ocorre nas licitações inexigíveis, né? Ela está impedida de realizar o procedimento porque ela está expressamente taxada na legislação para não realizar a licitação. Então, ela vai realizar a contratação direta. Então, nesses casos de licitação dispensável, licitação inexigível ou licitação dispensada, a administração pública ela vai ter que instruir o processo, né, com alguns documentos, né, documento que formaliza a demanda, a estimativa de despesa, um parecer jurídico, parecer técnico,
demonstrar compatibilidade de recursos orçamentários, comprovar, né, que o contratado preenche os requisitos da habilitação e qualificação, razão por que ele escolheu aquele contratado, justificar o preço e a autorização da autoridade competente, né? Então, no âmbito da inexigibilidade de licitação, onde não há competição, a gente já viu que é taxativo as situações. Dessas situações taxativas, elas estão no artigo 74 da nova lei de licitação. Então, ela apresenta quais são as situações, né? Então, situação por exemplo, de aquisição de material, de serviços que só podem ser fornecidos por um produtor, por uma empresa, né? Representante comercial exclusivo, né? Inexigibilidade também no caso de contratação de profissional do setor artístico. Então, muito se fala, né, da contratação de cantores para se apresentar em festas de padroeira das cidades. Então, esse tipo de contratação, ela é inexigível, ela não precisa de licitação, porque é realizada a contratação de um profissional do setor artístico, né, consagrado, óbvio, pela crítica, né, especializada. Também tem as situações de inexigibilidade, de serviço técnico especializado, de natureza intelectual, né, que seja de notória especialização, e também inexigibilidade para aquisição ou locação de imóvel que precise ser, né, locado naquela área, né? Então, se aquele local é aquele orçado pela administração, ele pode ser realizado de forma, a licitação ela pode ser dispensada e a contratação ela pode ser feita de forma direta. Então, as regras de inexigibilidade, elas são taxativas e estão lá presentes no artigo 74, que é importante a leitura, tá? Para que vocês não precisem decorar, mas aí a gente, entendendo a proposta da legislação, a gente compreende melhor. E a licitação dispensável ou dispensa de licitação, né? Também ela está prevista na legislação. As hipóteses são hipóteses como a gente já tratou, situações que também são taxativas, né? Ela determina que no artigo 75, por exemplo, é dispensável a licitação que tem um valor inferior a 100 mil reais, né? Contratação que tenha por objeto bens ou componentes de peças de origem nacional para manutenção de equipamentos que foram adquiridos por fornecedor original. Então, ela traz várias especificações, né? Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço, normalizar abastecimento. Então, as considerações, né, que são feitas para a gente compreender o artigo 75, a gente pode resumir, né, os aspectos que são mais importantes, né, que são as obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, né, ela é dispensável para a contratação que envolva valores inferiores a 100 mil reais. A licitação também vai ser dispensável no caso de compras e serviços que envolvam valores inferiores a 50 mil reais, né? Também a licitação vai ser dispensável quando a gente, né, no caso, precisa realizar uma contratação de até 8 mil reais, né, em relação à manutenção de veículo automotor. Também aqueles contratações que são precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico, né? Então, aqueles de pronto pagamento, então, também são dispensáveis à licitação. Tem várias, né, situações em que as licitações elas são dispensáveis, né? Uma das situações também de dispensa
produto para pesquisa e desenvolvimento, né? Limitada a contratação até R$300 mil. No caso de emergência ou calamidade pública, foi o caso da Covid-19, né? Que a gente estava em situação de emergência, de calamidade. Então, a gente pôde, né, situações emergenciais, a gente pode fazer, no caso, a administração pública, ela pode dispensar a licitação e realizar as contratações diretas, né? Sendo assim, né, a gente termina, eu peço que vocês leiam esses artigos, né, referentes à dispensa e inexigibilidade de licitação. E caso vocês tenham alguma dúvida na temática da licitação, vocês utilizem, né, o fórum de dúvidas e discussões para que a gente possa elucidar todas as dúvidas de vocês e que não fique nenhuma dúvida pendente. A intenção dessa videoaula foi só assim clarear, dar um norte do que é mais importante dentro do processo licitatório, tá? Mas a gente não tem a pretensão nenhuma, né, dentro desses videoaulas, de esgotar o assunto, que é um assunto muito amplo, tem muitas coisas que podem ser discutidas, e esse espaço de discussão pode ser também utilizado lá no nosso fórum. Então, se vocês quiserem aprofundar alguma temática, a gente aborda ele no fórum de discussão, tá certo? Agradecer demais a paciência de vocês durante esses vídeos e desculpa qualquer intercorrência, né, que aconteceu na gravação, mas a gente tá, todo mundo, né, ainda aprendendo. Dessa forma, gostaria de agradecer e convidar vocês, né, para o nosso próximo encontro. Até mais!